Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar mais um tapete da série Mosaico. Dessa vez, olha, com esse desenho de barcos. O meu tapete tem 50 centímetros de largura, 82 de comprimento e eu utilizei aqui 600 gramas de fio barroco Max Color número 6. Essa aqui é a cor 28-29 da Círculo e 600 gramas equivale a mais ou menos 670 metros de fio. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo tem a lista completa de materiais e tem também o link para você fazer download do gráfico. Lá inclusive tem dicas de acabamento, tem a marcação de todas as carreiras para facilitar o seu trabalho. Eu espero que você goste do passo a passo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu tapete fazendo um total de 68 correntes e se você quiser fazer o seu tapete mais largo, tem duas possibilidades. Uma é aumentar algumas correntes, e aumentar alguns pontos altos nas laterais do tapete. A outra é você aumentar 40 correntes a mais e nesse caso aumentam também dois desenhos, tá? Fiz aqui então um total de 68 correntes, vou voltar na segunda corrente contando da agulha para trás, na segunda, pegando somente um fio e vou prender com ponto baixo para formar o cantinho aqui do tapete. Faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha e vou voltar fazendo ponto alto em todas as correntes. No final do cordão teremos um total de 67 pontos altos. Só lembrando que eu fiz aqui um total de 68 correntes, mas como eu voltei na segunda corrente para prender com ponto baixo, então olha, uma das correntes eu já utilizei para formar aqui o canto do tapete, e no final teremos um total de 67 pontos altos. Vou fazer aqui até o final do cordão e mostro para você como continuar fazendo o tapete. Vou fazer então ponto alto até chegar no final do cordão. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto alto em todas as correntes. Então, olha, tenho aqui um total de 67 pontos altos na primeira carreira do trabalho. Vou começar a carreira de número 2 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 correntes, não tem problema, tá? Pode fazer as 3 correntes. Enrola o fio na agulha antes de girar o trabalho. Agora sim, girando o trabalho, eu vou completar aqui uma sequência com 6 pontos altos. O primeiro ponto alto já é formado por essas duas correntes, então vou só completar um total de 6 pontos altos, fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos de base, olha. 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto para formar um bloco pulando somente um ponto. Eu vou fazer 8 blocos desse aqui, sempre com uma corrente de espaço, pulando um ponto de base, vou no próximo ponto e faço ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo e faço ponto alto. Veja que vai formando desses blocos pulando somente um ponto de base. Vou seguir fazendo até completar 8. Oito blocos, então, pulando somente um ponto de base. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. Vou fazer agora uma sequência com 11 pontos altos. Já contando com esse último ponto alto, vou só continuar fazendo ponto alto, então, até completar 11. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho aqui então uma sequência com 11 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto, formando um bloco vazio.
Agora eu vou fazer uma sequência com 13 pontos altos, já contando com esse último ponto. Então já tenho com mais esse 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Olha, uma sequência com 11, uma sequência com 13. Vou fazer uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto, formando um bloco vazio. Vou fazer novamente sequência com 8 blocos, pulando somente um ponto de base com uma corrente. Olha, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocos, então, com apenas uma corrente pulando um ponto de base. E para completar a carreira de número 2, sequência com 6 pontos altos, já contando com esse último ponto alto, para ficar igual ao início. 2, 3, 4, 5, o último ponto alto na segunda corrente das duas que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. 6 pontos altos aqui então na lateral do tapete. Finalizando aqui então a carreira de número 2, eu comecei fazendo uma sequência com 6 pontos altos, depois 8 blocos pulando somente um ponto de base, sequência com 11 pontos altos, uma corrente de espaço pulando um ponto de base, sequência com 13 pontos altos, depois novamente 8 blocos pulando somente um ponto de base com uma corrente de espaço e a lateral com 6 pontos altos. Vou começar a carreira de número 3 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e enrolo o fio na agulha antes de girar o trabalho. Agora já, olha, com o trabalho na posição para voltar fazendo os pontos altos, vou completar aqui uma sequência com 5 pontos altos, contando com as correntes iniciais, tá? Já tenho então 3 pontos altos, 4, 5. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base e começar então no espaço de uma corrente, pegando dentro do espaço, fazendo um ponto alto, e vou completar aqui uma sequência com 15 pontos altos. Isso significa que eu vou fazer ponto alto até chegar aqui no último espaço, tá? De uma corrente. Só fazendo ponto alto no espaço vazio, ponto alto em cima do ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos, então. Veja que eu comecei no espaço de uma corrente e terminei também no espaço de uma corrente. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e começo em cima do próximo e vou fazer uma sequência com 10 pontos altos. Veja que eu comecei então no segundo ponto de base e vou seguir então com ponto alto em cima de ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobraram 2 pontos de base, tá? Vou fazer uma corrente, pulo um ponto de base e faço um ponto alto.
formando um bloco então com apenas um ponto de espaço. Faço uma corrente, vou em cima do próximo ponto alto e faço o ponto alto também formando o segundo bloco com apenas uma corrente de espaço. Vou continuar agora com ponto alto até completar novamente uma sequência com 10 pontos altos, já contando com esse ponto aqui. Então, só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminei aqui no penúltimo ponto de base, olha, fazendo então uma sequência com 10 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo no espaço de uma corrente, fazendo ponto alto, olha, no espaço de uma corrente. Vou completar novamente sequência com 15 pontos altos, exatamente como nós fizemos no início da carreira. Vou fazer ponto alto até o último bloco vazio. Só fazer ponto alto no espaço de uma corrente e um ponto alto em cima de cada um dos pontos que nós temos entre um bloco e outro. Olha. Já tenho aqui um total de 5 pontos altos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, chegando no último espaço, completa então 15 pontos altos. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e vou fazer a lateral agora, completando a carreira de número 3, fazendo então um total de 5 pontos altos. 2, 3, 4, agora fica bem mais fácil, olha, encontrar a segunda corrente, né, porque nós estamos enrolando o fio na agulha antes de girar o trabalho e isso facilita. Tenho aqui então a lateral formada por 5 pontos altos. Completei aqui então a carreira de número 3, olha, veja que eu comecei fazendo uma sequência com 5 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 15, uma corrente de espaço, sequência com 10 pontos altos, uma corrente de espaço, um ponto alto, novamente uma corrente e sequência com 10 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 15, mais uma corrente de espaço, chega na lateral com uma sequência com 5 pontos altos. Vou começar a carreira de número 4 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolar o fio na agulha, girar o trabalho e completar aqui uma sequência com 4 pontos altos. Já tenho um ponto formado por 2 correntes, então só faltam fazer mais 3 pontos altos para completar essa sequência. Olha, 2, 3, contando com as correntes, temos então sequência com 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pular um ponto de base, começar então no espaço de uma corrente fazendo ponto alto. Agora eu vou completar aqui uma sequência com 17 pontos altos. É só seguir com ponto alto em cima de ponto alto e fazer ponto alto no próximo espaço de uma corrente. Aqui, olha, é só seguir desse jeito, com ponto alto em cima de ponto alto até o próximo espaço. E lá completando então os 17 pontos altos. Já tenho 3, vou fazer até o próximo espaço. Chegando aqui no próximo espaço de uma corrente, olha, completando então sequência com 17 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, vou fazer agora uma sequência com 9 pontos altos. Já tenho o primeiro ponto, vou completar então sequência com 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desta vez não sobram nenhum ponto de base, tá? Olha, sequência com 9 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer sequência com 2 pontos altos. Começo então em cima do próximo ponto, faço um ponto alto
e um ponto alto no espaço de uma corrente. Olha, veja que eu tenho agora uma sequência com 2 pontos altos, comecei em cima do ponto alto e fiz o próximo no espaço de uma corrente. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo no espaço de uma corrente e vou fazer novamente sequência com 17 pontos altos, ou seja, até chegar no próximo espaço de uma corrente. Só seguir agora fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no próximo espaço de uma corrente. Lá a gente completa então a sequência com 17 pontos altos. Chegando aqui no próximo espaço de uma corrente, então, olha, completando a sequência com 17 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pular um ponto de base e fazer a lateral com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Finalizando aqui então a quarta carreira do trabalho. Vou começar a carreira de número 5 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho e completar aqui uma sequência com 3 pontos altos. Isso contando com as 2 correntes que nós fizemos para virar, então só fazer aqui mais 2 pontos altos e já tenho aqui a sequência com 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto no espaço de uma corrente. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Veja que eu não estou fazendo sequência com pontos altos, tá? Vou fazer agora a sequência com blocos, pulando somente uma corrente de espaço. Uma corrente, pulo um ponto, faço mais um bloco. Vou completar aqui uma sequência com 11 blocos, tá? Já tenho 3, sempre com uma corrente de espaço, pulando um ponto de base, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, no espaço de uma corrente faço o 10º bloco, uma corrente de espaço, pulo um ponto, completo então aqui uma sequência com 11 blocos, então com apenas uma corrente pulando um ponto de base. Veja que eu comecei antes do espaço de uma corrente e terminei também após o espaço. Vou completar agora uma sequência com 6 pontos altos, já contando com esse ponto. Olha. 2, 3, 4, 5, 6. Tenho aqui então a sequência com 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pular um ponto de base e fazer uma sequência com 3 pontos altos. Comecei no espaço de uma corrente e sigo com ponto alto em cima dos próximos pontos altos. 3. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base. Agora, olha, eu vou fazer sequência com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sequência com 8 pontos altos. Vou fazer uma corrente, pulo um ponto de base e faço um ponto alto formando um bloco vazio. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço um ponto alto formando o segundo bloco vazio e eu vou completar aqui uma sequência com 11 blocos vazios novamente, tá? Igual lá no início, olha. Vou seguir até passar aqui do próximo espaço de uma corrente.
até completar então 11 blocos, sempre com uma corrente de espaço, pulando um ponto de base. Completando aqui então a sequência com 11 blocos, pulando somente uma corrente de espaço. E para completar a carreira de número 5, vou fazer a lateral com mais 2 pontos altos aqui. Olha, que contando com o ponto que eu fiz para formar o último bloco, tenho a lateral também com 3 pontos altos. Vou começar a carreira de número 6 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e vou voltar aqui com uma sequência de 30 pontos altos, tá? Já contando com essas 2 correntes, então só fazer aqui uma sequência com 30 pontos altos, siga fazendo ponto alto em cima dos pontos altos. Quando chegar no espaço de uma corrente, faça somente um ponto alto, não precisa pegar separado a corrente, tá? Pega abraçando ela como se ela fosse uma alça, desse jeito aqui, olha, dentro do espaço, até completar aqui então uma sequência com 30 pontos altos. Vou fazer até completar os 30 pontos altos. Chegando aqui, olha, no final da sequência com 30 pontos altos, então, vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto, uma corrente de espaço, faço ponto alto em cima do próximo ponto, olha. Tenho uma sequência com 2 blocos, pulando somente um ponto de base. Vou completar agora uma sequência com 4 pontos altos, já contando com esse ponto. Então, só seguir com ponto alto em cima de ponto alto, 3, um ponto alto no próximo espaço, 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço um ponto alto, formando um bloco vazio, ficou desse jeito aqui o desenho. Aqui ficou fácil, é só continuar agora até completar a carreira, tá? Só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços de uma corrente, faça somente um ponto alto. Veja que eu estou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando chega no espaço de uma corrente, faço somente um ponto alto desse jeito. Tá? Vou fazer até o final da carreira. Vou começar agora a carreira de número 7, fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha e vou completar aqui uma sequência com 4 pontos altos, já contando com as 2 correntes. Então, completo aqui 2, 3, 4. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto, formando um bloco com uma corrente de espaço. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço mais um bloco. Vou completar aqui uma sequência com 10 blocos exatamente iguais, tá? Sempre com uma corrente de espaço, pulando um ponto de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos, pulando somente um ponto de base com uma corrente de espaço. Vou completar agora uma sequência com 5 pontos altos. Só continuar. Esse ponto já conta, né? Esse último ponto, então já tenho 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo no espaço de uma corrente, faço um ponto alto e vou completar novamente sequência com 5 pontos altos. Então, olha, só seguir com ponto alto em cima dos próximos pontos altos, até completar aqui a sequência com 5 pontos altos. 4, 5. Veja que ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, vou em cima do próximo ponto e faço um ponto alto, formando um bloco vazio. Uma corrente de espaço em cima do próximo ponto, formando o segundo bloco vazio. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, formando mais um bloco vazio. 3 blocos
pulando somente um ponto de base com uma corrente de espaço. Isso aqui, olha, bem no meio do desenho. Vou completar novamente a sequência com 5 pontos altos, já contando com esse último ponto alto. Então, já tenho aqui, olha, 3 pontos altos, 4, 5. Agora eu vou completar novamente uma sequência com 10 blocos, pulando uma corrente, olha, com uma corrente pulando somente um ponto de base. Para formar esses blocos vazios novamente, vou completar aqui uma sequência com 10 blocos, exatamente iguais os que nós fizemos no início da carreira. Olha, eu já tenho 2, vou completar aqui uma sequência com 10 blocos desse aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui então sequência com 10 blocos novamente, pulando somente um ponto de base com uma corrente de espaço. Vou completar agora uma sequência com 4 pontos altos, já contando com esse ponto que nós fizemos para formar o último bloco, e assim nós vamos terminar também a 7ª carreira do trabalho. Carreira de número 7, então, finalizando com uma sequência com 4 pontos altos. Vou começar agora a carreira de número 8 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho e completar aqui uma sequência com 5 pontos altos, já contando com as 2 correntes, tá? Tenho 2 pontos altos, 3, 4 e um no espaço de uma corrente, olha, faço um ponto alto também, completando aqui então sequência com 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base e vou fazer uma sequência com 8 pontos altos. Veja que eu comecei no espaço de uma corrente e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, nos espaços de uma corrente somente um ponto alto, até completar aqui uma sequência com 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, sequência com 8 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base e fazer um ponto alto formando um bloco vazio, uma corrente de espaço, em cima do próximo ponto alto, olha, formando o segundo bloco vazio. Então, após a sequência com 8 pontos altos, fiz 2 blocos. Vou completar aqui uma sequência com 4 pontos altos, fazendo ponto alto no espaço de uma corrente, em cima do ponto alto e no espaço de uma corrente novamente. Tenho sequência com 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo no espaço de uma corrente, vou completar aqui uma sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Comecei a carreira fazendo uma sequência com 5 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 8, 2 blocos pulando somente um ponto de base com uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos, uma corrente pulando um ponto de base, sequência com 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começando no espaço de uma corrente, vou completar aqui uma sequência com 2 pontos altos em cima do próximo ponto de base, olha. Comecei no espaço de uma corrente e fiz um ponto alto em cima do próximo ponto. Faço uma corrente de espaço, vou em cima do próximo ponto formando um bloco vazio, uma corrente de espaço em cima do próximo ponto formando o segundo bloco vazio após os 2 pontos altos. Olha. Vou completar agora uma sequência com 6 pontos altos, já contando com esse ponto que eu terminei de fazer. Então, já contando com ele, tenho 2, 3, 4, 5 e no espaço de uma corrente, 6 pontos altos. Faço uma corrente de espaço,
pulo um ponto de base e vou completar agora uma sequência com 5 pontos altos. Tenho 1, 2, 3, 4 e um ponto alto no próximo espaço de uma corrente. Tenho uma sequência com 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, vou fazer agora uma sequência com 4 pontos altos. Um no espaço de uma corrente, em cima do próximo ponto o segundo, no espaço de uma corrente o terceiro, em cima do próximo ponto o quarto ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto, em cima do próximo ponto formando um bloco vazio, uma corrente de espaço, em cima do próximo ponto formando o segundo bloco vazio. Agora eu vou completar aqui uma sequência com 8 pontos altos, já contando com esse último ponto. No espaço de uma corrente faço somente um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz a sequência com 8 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo no espaço de uma corrente e vou completar aqui uma sequência com 5 pontos altos, então completando também a carreira de número 8. Olha, 2, 3, 4, 5. Finalizei então a carreira de número 8. Vou só recapitular aqui. Comecei fazendo uma sequência com 5 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 8 pontos altos, 2 blocos pulando somente um ponto de base, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 5 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 2 blocos pulando um ponto de base com uma corrente de espaço, sequência com 6 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 5 pontos, uma corrente de espaço, sequência com 4, 2 blocos com uma corrente de espaço, sequência com 8, uma corrente de espaço e a lateral com 5 pontos altos. Nós estamos chegando também no final da primeira parte do passo a passo, mas o link para você continuar fazendo o seu tapete eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá também tem a marcação de todas as carreiras na hora de você repetir para formar o comprimento do seu tapete e tem o link também para você fazer download do gráfico. Eu aguardo você na próxima parte do passo a passo. Um forte abraço!